Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não seja um derrotado na sua batalha espiritual. Não deixe as loucuras e batalhas deste mundo te derrubarem. Se estamos segurando na mão do Senhor, Ele nos sustenta. Hoje você vai aprender como ser vitorioso na batalha espiritual que você possa estar vivendo hoje. E em tantas outras batalhas espirituais que nós precisamos atravessar nessa vida. Não há como fugir. A palavra de Deus nos diz: a vida do homem sobre a terra é uma batalha, é uma peleja, é uma luta. E hoje o Senhor quer te mostrar como não ser derrotado, mas ser vitorioso na sua batalha espiritual. Então, nós poderíamos falar de muitos assuntos, de muitos pontos sobre a vitória na batalha espiritual. Em muitos vídeos aqui no nosso canal, nós já partilhamos com você sobre essa questão da batalha espiritual. Nós poderíamos falar, por exemplo, de Efésios 6, a partir do versículo 10, a armadura do cristão. Cada ponto da armadura do cristão, quando nós rezamos essa oração, nós tomamos consciência que a nossa batalha é muito mais do que algo somente humano. Mas não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos. São contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas que habitam nesse mundo tenebroso, que habitam os ares. Nossa batalha espiritual está acima de nós. É muito mais do que algo só humano, do que pessoas que nós temos dificuldades, ou até dificuldades conosco mesmo. É um grande combate que nós vivemos. E, além disso, nós poderíamos falar também quais são os inimigos na batalha espiritual, contra quem você luta. Se você sabe quem é o inimigo, você tem a facilidade maior para vencer. Nós lutamos contra a carne, contra o mundo e contra o demônio. São três inimigos que, aliados, tentam te derrubar de todo modo. As seduções desse mundo mentiroso. Jesus fala quem é o príncipe desse mundo. Ele tentou até o próprio Jesus, passou por tentações. Quem somos nós para não sermos tentados? O inimigo de Deus tentou até o próprio Jesus. E Jesus nos deu o exemplo de como vencer a batalha espiritual. E além do demônio e do mundo, nós temos as nossas inclinações ruins que o pecado original deixou em nós. As nossas más tendências, como diz São Paulo em Romanos capítulo 7. Muitas vezes eu não faço o bem que eu queria fazer, mas faço o mal que eu não queria fazer. E ele vai dizer, quando eu me deleito na lei de Deus, vejo que é maravilhosa e quero seguir o caminho do bem, mas muitas vezes eu percebo em mim, em meus membros, uma lei contrária à lei de Deus. Nós já falamos desses pontos em outros momentos e eles são importantes. É importante você conhecer a armadura do cristão, rezar com essa passagem bíblica, Efésios 6:10. É importante você ter consciência de quem são os três inimigos da alma: o mundo, o demônio e a carne. Mas hoje eu quero avançar em águas mais profundas. Eu quero ir com você em algo um pouco mais basilar, a base, a raiz do combate espiritual. Para que você não vença em alguns pontos, mas em outro momento o inimigo consiga te derrubar, te fazer cair e ficar prostrado. Porque a palavra de Deus diz no Salmo: o justo pode até cair, mas ele não fica prostrado. Aquele que ama o Senhor, ele tropeça, ele tem momentos de queda, de fraqueza, mas ele não fica prostrado. Ele não fica caído, porque ele tem o Senhor como seu auxiliar, como seu amigo. Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Por isso, eu quero dizer para você que, para você não ser um derrotado na sua batalha espiritual, você precisa tomar posse da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer em 1 João, capítulo 5, versículo 5. Quem é vitorioso, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A palavra de Deus já está deixando bem clara. Você tem acreditado
no poder de Deus nas horas que parece que tudo está escuro? Ou você tem acreditado em Deus só quando tudo vai bem? Você tem confiado no Senhor, em tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida, nos momentos que as tempestades estão grandes? Ou você só acredita quando tudo está nas mil maravilhas? Seguir Jesus, muitos seguiram, mas na hora da cruz, poucos ficaram junto do Senhor. Será que eu tenho seguido o Senhor só quando está tudo bem? Quando está tudo na tempestade, será que eu não tenho, muitas vezes, talvez não dito assim: Senhor, eu não quero mais te seguir, vou te abandonar? Não é isso. Mas talvez você tenha duvidado da fidelidade, do amor de Deus por você, pois a palavra de Deus já está te dando o primeiro entendimento da sua vitória na batalha espiritual. É importante que você registre esse versículo tão importante para a vitória de Deus na sua vida. Quem é vitorioso, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê que Jesus é o Filho de Deus, precisa ser alimentada essa fé. Para você crer, não é simplesmente um dia que você acredita, porque Jesus diz: não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve a palavra do Pai e pratica. Então não é coisa só de um dia. Jesus vai dizer: quem será salvo? Quem perseverar até o fim. Quem crê hoje, mas amanhã desiste do seu caminho de fé, esse não agradou o Senhor. Porque está escrito que vencedor, vitorioso, é aquele que crê com uma fé viva que Jesus é o Filho de Deus. Está aqui na palavra. Mas também, quem é derrotado, senão aquele que desiste de crer? Aquele que diz: não, Senhor, eu não confio mais em Ti. Olha quanta tribulação, olha quanta dificuldade. Pessoas que não olham para a cruz de Jesus podem deixar essa palavra entrar no seu coração. Pessoas que não fixam seu olhar na cruz de Jesus e no próprio Jesus que deu a vida, no máximo de amor ali no alto da cruz, podem se revoltar no momento de dor. Quem não percebe que o seu próprio mestre seguiu um caminho de luta, de batalha, de dor, mas saiu vitorioso. Quem segue um caminho de ingenuidade espiritual, achando que só vai ver flores, esse pode começar a questionar e se revoltar e desacreditar do amor de Deus nos momentos de tempestade e de dificuldade. E aí está o caminho da derrota. Aí está o caminho de perder tudo aquilo que você acumulou com tanta luta e tanta batalha. E o Senhor não quer que você se perca por esse caminho. Porque a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, se você puder, registra também esse versículo. Hebreus capítulo 10, versículo 38, está escrito: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé, porém se ele desfalecer, o meu coração já não se agradará dele. Nós não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, mas somos de manter a fé para a nossa salvação. Deus está dizendo que o que sustenta a sua salvação é a sua fé. Segura essa fé, sustenta firme essa fé, mas Ele diz: se ele desfalecer, o meu coração já não se agradará dele. Se você desistir da sua fé no Senhor, não é o Senhor que está desistindo de você, é você que desistiu do Senhor. Tem uma palavra que São Paulo escreve a Timóteo, de um cântico antigo na igreja. Talvez só existam duas passagens no Novo Testamento falando de um cântico que era usado pelos primeiros cristãos. E essa é uma das passagens. Uma passagem que parece uma poesia, bem ritmado, e São Paulo vai dizer assim: eis uma verdade absolutamente certa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Se nós morremos com ele nós viveremos. Se soubemos perseverar, com ele reinaremos.
Porém, se nós o renegarmos, ele nos renegará. Se nós formos infiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. Entenda bem o que essa palavra está trazendo de promessa para a sua vida. Deus está dizendo que mesmo que você caia, mesmo que você tenha momentos de queda, de fraqueza, de infidelidade. Infidelidade na Bíblia, gente, é traição. O pecado é uma verdadeira traição a Deus. Mesmo que você tenha infidelidade para com o Senhor continua fiel. Como o filho pródigo que abandonou seu pai. Quando o filho pródigo pediu a herança do seu pai, em outras palavras, ele estava dizendo: eu queria que o senhor estivesse morto já, para que eu tivesse toda a riqueza de herança. Porque a herança é mais importante que o meu próprio pai. Isso que o filho quis dizer quando ele pediu a herança. Ele foi infiel, ele caiu numa vida de pecado, ele caiu numa vida de degradação moral. Gastou tudo, só restou a lama do seu pecado. Mas Deus continuou fiel a ele. O seu pai continuava esperando esse filho. O seu pai continuava esperando com amor para dar um abraço e dar a ele uma nova chance. Agora, se nós caímos, Deus pode nos acolher novamente. Mas se nós desistimos de lutar, Deus também nos negará. Olha o que diz essa palavra. Se formos infiéis, ele continua fiel. Mas se porém o renegarmos, ele nos renegará. Gente, nós estamos numa caminhada de fé que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes as batalhas são tão grandes que a gente pensa que estão passando as nossas forças. Mas quando você sentir essa tentação, achando que está ultrapassando o seu limite, lembra da promessa de Deus em 1 Coríntios 10, que diz: Deus não permite que você passe por uma prova acima de suas forças. Porque junto com essa prova, Deus vai providenciar os meios, está escrito na palavra essa promessa, para que você possa superar. São Paulo vai dizer que uma vez naufragou e parecia que as tribulações ultrapassavam as forças humanas. Então ele disse: Deus, que tem o poder de ressuscitar os mortos, nos deu forças e nós superamos. Quando parece que as forças humanas não dão mais conta, Deus tem a carta na manga. Deus tem a solução. Deus te dá uma graça sobre-humana. A tentação parece que é sobre-humana. Deus vai te dar uma graça acima das suas forças para que você seja vitorioso. Isso se chama fé. Então, se nós caímos no meio da batalha, somos infiéis ao Senhor por uma queda, nós confessamos os nossos pecados e Ele continua fiel, a aliança dEle não desiste de nós, Deus não desiste de você. Agora, se você desiste de Deus, Deus vai respeitar a sua liberdade. Se você desiste de lutar, não, Senhor, não quero mais lutar contra essa batalha na minha família, não dou conta, desisto. Aí não é Deus que desistiu de você. Deus respeitou a sua liberdade. Por isso a palavra diz: se nós, porém, o renegarmos, Ele também nos renegará. Se somos infiéis, Ele não deixa de ser fiel. É um esposo fiel, mesmo que a esposa cometa traição a esse esposo. A igreja é a esposa, a tua alma, a minha alma, nós somos almas esposas de Deus. Mesmo que essa esposa possa trair o esposo, Deus vai dizer para Oséias, o profeta Oséias: você ama sua esposa mesmo que ela tenha traído você? Pois saiba que é assim que eu amo o meu povo, mesmo que ele me traia. Se nós somos infiéis, Deus continua fiel. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Mas se a esposa vai embora de casa, se a esposa diz: eu desisto desse casamento, eu não só traí o meu esposo, mas eu quero ir viver com o meu amante, com o meu ídolo, aí Deus simplesmente não vai te forçar a escolher o caminho da salvação. Se nós o negarmos, Ele nos negará. Se morremos com Ele, vou repetir essa palavra, eis uma verdade absolutamente certa. 2 Timóteo 2,11. Se morremos com Ele,
com Ele nós viveremos. Estamos morrendo a cada dia, é batalha. Se morremos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar, com Ele reinaremos. E essa é a palavra de Deus para você. Com Ele nós reinaremos. Se porém o renegarmos, Ele nos renegará. Se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se. Se nós perseverarmos, com Ele nós reinaremos. E nós estamos aqui para perseverar. Nós estamos nessa formação hoje para aprender a perseverar. E tenha certeza, você não vai sair dessa pregação do mesmo jeito que você chegou. O Senhor quer te revelar o ponto mais importante da batalha espiritual para que você consiga perseverar até o fim. Porque afinal, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será vitorioso, será salvo. Então, eu trago aqui o exemplo de Jacó. Jacó é um exemplo da nossa batalha espiritual. A Bíblia vai dizer que Jacó teve uma vitória sobre o seu irmão. O seu irmão era muito carnal e não valorizou muito a bênção de Deus. Ele tinha o direito da bênção do primogênito, mas Jacó viu que ele não dava tanto valor assim à bênção, e ele, quando o irmão chegou esfomeado, ele disse: me dê essa comida que você preparou. Ele disse: só se você me der o direito da bênção do primogênito. E Esaú, seu irmão, era tão carnal que ele disse: quero saber lá de bênção de Deus, eu quero saber da fome que eu estou passando agora. A Bíblia vai citar esse exemplo muitas vezes, dizendo que Esaú é o exemplo de alguém que ama mais a terra do que o céu, de alguém que despreza a bênção de Deus por causa de um prazer carnal. Esaú é um modelo, é o exemplo daqueles que escolheram o caminho contrário ao caminho de Deus, daqueles que se desviaram da bênção de Deus. Ele trocou a bênção de Deus por um prazer passageiro. Tudo bem que ele estava com fome, mas o Senhor que mandou o anjo trazer alimento para Daniel, que estava na cova dos leões, o Senhor que trouxe a provisão para Elias quando estava tendo uma fome no país inteiro, o Senhor que não deixa faltar nada para quem confia nele. Poderia cuidar de Esaú se ele confiasse na bênção, mas ele vendeu, ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha, um prato de comidas. Por isso, Jacó recebeu a bênção no lugar do seu irmão. E por isso Esaú concebeu um ódio, um desejo de vingança, um projeto de matar o seu irmão a todo custo. E por isso Jacó teve que fugir para uma terra bem distante. E depois de muitos anos, se eu não me engano, 14 anos ou mais, Jacó vai retornar. E no caminho do seu retorno, ele vai atravessar o lugar onde mora o seu irmão Esaú. Gente, esse é um dos exemplos talvez mais fortes na Bíblia de uma batalha espiritual, da nossa batalha espiritual. Porque vai falar que Jacó lutou com Deus. Como assim, irmão, lutar com Deus? A Bíblia vai falar que Jacó estava lutando com o anjo do Senhor, mas em alguns momentos a Bíblia vai dizer que esse anjo do Senhor representava o próprio Senhor. E Jacó, quando vai atravessar o rio, ele vai atravessar esse rio, ele atravessa a sua família, manda eles na frente, mas ele fica lá a noite inteira em oração, para enfrentar o medo, o pavor que ele estava sentindo de ter o risco de perder toda a sua família, de ser destruído pelo ódio do seu irmão. Ele vai passar a noite inteira lutando na oração, e por isso vai trazer essa imagem do anjo lutando mesmo, fisicamente. Isso significa a batalha do coração dele, para enfrentar esse medo. Ele não largou a Deus, até Deus dizer que iria abençoá-lo nessa batalha que ele iria enfrentar com seu irmão. Por isso, existem até canções que dizem que eu não vou largar o Senhor, até Ele me abençoar. Porque essa batalha, Jacó vai dizer para o anjo: eu não te deixarei, até me abençoares. Jacó não queria fazer nada sem a bênção de Deus. Jacó estava enfrentando o maior medo, o maior pavor de toda a sua vida.
Talvez você esteja passando por um momento de noite escura, como nunca você passou antes. Um momento que tudo parece estar dando errado, tudo parece estar numa confusão, numa dificuldade. E parece que Deus sumiu. Tem um salmo que diz: eu não entendo, Senhor. Parece que a mão de Deus não é a mesma, a mão de Deus está mudada. E nós não entendemos o que está acontecendo. Parece que tudo está contra mim, parece que tudo está dando errado. O que está acontecendo, Senhor? É a hora da prova da nossa fé. Jesus uma vez disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu permissão a Deus para vos peneirar como se fosse trigo. Quer dizer, no fundo é uma purificação, só o trigo puro que vai descer. Pois Satanás pediu para te provar, te peneirar como trigo. E Deus não vai dizer que não. É necessária a prova para que exista a vitória, a recompensa. É necessário mostrar fidelidade no meio da provação. E Jesus disse: mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça, para que você não desista de acreditar em tudo que eu te falei, para que você não esqueça todo o amor que eu te mostrei, para que você não esqueça quem sou eu, teu mestre, quando tudo estiver escuro, para que você não desista do meu amor por você e das minhas promessas para a sua vida. Jesus disse a Pedro e disse para você agora: eu orei por você, para que você não desfaleça na sua fé, para que a sua fé não caia por terra nesse momento difícil que você vai atravessar. Pedro, infelizmente, não confiou muito no que Jesus disse. Pedro achou que ele era forte, disse: mestre, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, eu nunca te negarei. E por causa do orgulho de Pedro confiar muito em si mesmo, Pedro caiu feio. Pedro negou o Senhor, traiu o Senhor, como nós falamos da esposa que é infiel ao esposo. Mas o esposo continuou amando essa alma esposa. A Bíblia diz que quando Jesus passou acorrentado, amarrado, ferido, machucado, maltratado, quando carregavam Jesus, Jesus fixou os olhos nos olhos de Pedro. Jesus fixou o olhar, o mesmo olhar que a Bíblia diz, que quando Jesus chegou na praia e André trouxe Jesus para conhecer o seu irmão Pedro, Jesus disse: Simão, filho de Jonas, a partir de hoje tu não te chamarás mais Simão, mas tu serás Quefas, rocha, pedra. Jesus olhou nos olhos dele e chamou Pedro para seguir. Pedro mudou sua vida depois desse olhar de Jesus. Pois quando Pedro acabou de trair o Senhor, acabou de dizer que não conhecia, Pedro disse, jurou falso, amaldiçoou as pessoas que estavam ao redor dele, dizendo: eu sei quem você é discípulo do mestre. E Pedro disse: seus malditos, eu juro que eu não conheço este homem. Quando Pedro acabou de trair toda a sua história de vida com Jesus, a palavra diz: se nós somos infiéis, ele continua fiel. Jesus olhou nos olhos de Pedro. Nessa hora Jesus passou. O filme da Paixão do Mel Gibson transmite muito bem essa hora, do jeito que está escrito na Bíblia. Na hora que Pedro pecou, Jesus olhou com misericórdia. O mesmo olhar que começou toda a história de amor de Deus com Pedro, Jesus olhou nos olhos e Pedro se arrependeu profundamente. Gente, quando a gente encontra a nossa própria miséria, a tentação de desistir de tudo é grande. Pedro ficou nesses 3 dias de angústia, de dor, de tentação na sua fé, mas Pedro não desistiu. Pedro não desistiu. Assim como na história de Jacó que estávamos falando, Jacó não desistiu, ele ficou a noite inteira clamando a Deus, e por causa da sua perseverança, Deus deu a bênção. E recebendo a bênção de Deus, Deus inclusive mudou o nome dele, como mudou o nome de Pedro, de Simão, que significa caniço rachado, para Pedro, Quefas, rocha firme, onde ele iria construir a fé da igreja, baseada na fé de Pedro.
baseado na fé de Pedro, que disse: tu és o Filho de Deus. Quem é o vencedor do mundo? A não ser aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A fé que Pedro professou. Foi sobre essa fé que Jesus construiu a igreja. Mudou o nome dele de Simão para rocha, pedra. Também Deus mudou o nome de Jacó. Jacó significa aquele que passa a perna, aquele que suplanta o irmão, aquele que engana. E Deus mudou o nome para Israel, que significa aquele que luta nas batalhas de Deus e é vencedor. Aquele que luta e vence. Por isso que você também é Israel. Por isso que você também é convidado, no meio das suas noites escuras, a não desistir, porque a força não é sua, é com a força de Deus que você vai lutar. Você não vai se cansar de pedir a bênção de Deus. É no rosário da madrugada, é no terço do combate, é na Eucaristia bem vivida, é na confissão bem feita, é nos momentos de jejum, é nos momentos de ofertar a Deus as dificuldades, é nos momentos de clamar, de ler a palavra de Deus e tomar posse das promessas de Deus. Usando essas armas espirituais, você vai fortalecendo a sua fé. E você também vai ter o seu nome mudado. Deus vai dizer: esse aí é Israel. Esse aí é aquele que luta e consegue a bênção de Deus. Esse é aquele que luta e vence. Deus vai te chamar de Israel também, quando Ele ver você lutando. Uma vez Santo Antão estava numa batalha grande, os demônios começaram a aparecer para ele e atacá-lo. E foi difícil, tentações, medo, tentações carnais na área sexual, várias batalhas, várias tentações. E ele disse: Senhor, por que me abandonaste? E Jesus apareceu para ele no alto e disse: eu não te abandonei, Antão, eu estava aqui o tempo todo. Então por que não me acudiste, Senhor? Ele disse: eu estava te sustentando, eu estava aqui porque eu queria te ver lutando por meu amor, eu queria te ver vencendo essa prova. Então o Senhor, assim como Ele disse para Jacó, que se tornou Israel, assim como Ele disse para Simão, que se tornou Pedro, assim como Ele disse para Santo Antão: eu queria te ver lutar, para poder te recompensar. O Senhor também está olhando a sua luta. Está olhando que você não desiste de confiar nele, não desiste de orar, de clamar. A sua luta é principalmente de joelhos. A sua luta é de clamor, de oração. Quando eu digo de joelhos, você se prostrar, você rezar, você não desistir de pedir a Deus. Dia e noite, como Ana no templo, se prostra, e ela se prostrava e clamava com tanto coração, tanto fervor, que o sacerdote pensou que ela estava bêbada, de tanto fervor que ela rezava. E ela dizia: não, meu Senhor, aqui é uma alma aflita, que está entregando ao Senhor, desafogando sua aflição na presença do Senhor. E você que tem feito isso, no rosário da madrugada, no terço do combate, na sua Eucaristia, na sua adoração, na sua leitura da palavra, clamando às vezes em lágrimas, no meio dessa escuridão e dessa batalha, Deus está dizendo: persevera, filho, persevera, filha, porque eu quero também te dar um nome novo, eu quero te chamar meu Israel, aquele que luta e vence com a minha bênção. O Senhor hoje traz para você uma palavra muito forte, e a gente pode trazer muitos exemplos na Bíblia. Davi, o pequenino que enfrenta o gigante Golias. Muitos exemplos de pessoas que venceram a grande batalha, não confiando nas suas forças, mas pela sua fé em Deus. E eu quero trazer para você uma palavra de um grande santo da igreja, chamado São João Crisóstomo. São João Crisóstomo vai dizer que a gente deve ser um guerreiro consciente da gravidade da batalha. Jesus vai dizer para a gente: eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. E São João Crisóstomo vai dizer: o que uma ovelha vai conseguir vencer no meio de lobos? Gente, a ovelha não consegue atacar, a ovelha não consegue enfrentar, não consegue se defender. Se você é uma ovelha e vai enfrentar um lobo, você já tem a derrota certa. Agora Jesus está dizendo que vai te enviar como
uma ovelha no meio de uma multidão de lobos. No meio de um monte de lobos. Como é que você vai vencer as batalhas desse mundo que nós estamos passando? Como é que você vai atravessar a loucura que o mundo está hoje? A destruição das famílias, as mentalidades de ideologias anticristãs. Como é que nós vamos enfrentar os jovens para poder manter uma postura de cristãos? São marginalizados, são zombados, são humilhados. Como sobreviver nesse mundo de hoje? Não é só hoje. Já naquela época Jesus disse: eu estou enviando vocês como ovelha no meio de uma multidão de lobos. Qual é o segredo para a gente conseguir vencer esse combate espiritual que parece acima das nossas forças? Uma ovelha enfrentar uma multidão de lobos. São João Crisóstomo vai dizer: enquanto nós somos ovelhas, nós venceremos. E ficamos por cima. Seja qual for o número de lobos que nos rodeiam. Mas se ao contrário, nós nos tornamos lobos, nós seremos vencidos e não teremos a ajuda do pastor. Você já vai começando a entender aqui. Se você é ovelha, você vai ter um pastor que te defenda. Mas se você começa a querer fazer justiça com as próprias mãos, se você começa a querer se revoltar com a situação, se revoltar com a sua cruz, você já está deixando de ser ovelha. Se vingar daqueles que têm te perseguido, você está se tornando lobo e você vai sucumbir, você vai ser derrotado. Ele vai dizer: pois o pastor apacenta ovelhas e não lobos. Ele te abandonará e te deixará, porque tu não dás ocasião dele mostrar o seu poder. Entenda bem. Primeira dica: você precisa ser ovelha. Não tente vencer a sua batalha espiritual fora dos mandamentos de Deus. Mas irmão, os outros são injustos, os outros contam mentira, eles estão na vantagem, eles contam mentira e por isso eu sou perseguido, por isso no meu trabalho eu sou passado para trás. Você é ovelha, você não é lobo. Você não vai usar as mesmas armas dos seus inimigos. Eles mentem, eles enganam, eles passam a perna, eles usam de injustiça. Mas a vitória de Deus vai se manifestar na sua vida. Seja ovelha. Não queira usar as armas de Satanás para enfrentar Satanás. Então, se você for ovelha, o Senhor, Ele mesmo vai tomar a sua defesa. O que o Senhor quer dizer é isso. Não fiquem perturbados quando eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu vos ordeno ser como ovelhas e como pombas. Eu poderia vos dar o contrário, enviar-vos sem mal nenhum, sem vos sujeitar ao lobo como uma ovelha. Ao contrário, eu poderia tornar-vos mais terríveis do que leões. Porém, convém que seja assim, como ovelhas entre lobos. E isso vos fará mais refulgente e proclamará o meu poder. Deus quer que o poder dele se manifeste na sua vida. São Paulo vai dizer: Senhor, essa tribulação está difícil demais. E Jesus falou: Paulo, basta-te a minha graça, porque na tua fraqueza que se manifesta a minha força, o meu poder. Deus quer que a tua vida seja uma glorificação do nome dele. Deus quer mostrar através da sua fraqueza o poder dele, e as pessoas vão ver que Deus é o teu defensor. Não é você que começa a lutar e começa a enfrentar os inimigos com as suas forças. Mas se você é ovelha, Deus se torna o seu defensor. E ele vai continuar. Isso vos fará mais refulgente e proclamará o meu poder. O mesmo Paulo ouviu essa palavra: basta-te a minha graça, pois a força se realiza na fraqueza. Fui eu mesmo que estabeleci isso para vocês. Ao dizer, eu vos envio como ovelhas, significa, não desanimes por causa dessas batalhas grandes. Por esse motivo, eu sei certamente, eu sei que assim vocês serão invencíveis. Gente, parece que o mundo é mais forte que nós, mas eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Existem muitas armas para você vencer a batalha espiritual, mas aqui hoje eu quero trazer para você, é a arma mais importante na batalha espiritual. Você pode até dizer, mas irmão, a arma mais importante não é o amor de Deus? Não é o amor? É. Mas eu quero te falar algo que é mais do que o seu amor por Deus, que é fruto do amor de Deus por você, que vai te defender e te dar a vitória nessas batalhas. São João Crisóstomo vai continuar. Em seguida, para que não viesse a pensar que poderiam conseguir por si mesmos, sem demonstrar tudo o que vem da graça, e assim não julgassem ser coroados sem méritos, Jesus diz: sede prudentes como as serpentes e simples como uma pomba. Você pode dizer, que prudência, que cuidado uma ovelha pode tomar no meio de um monte de lobos, muito mais fortes do que ela. Jesus manda ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Simples como ovelha, já estamos falando, como uma ovelha simples, como uma pomba simples. Animais que não são predadores, mas são sujeitos a serem atacados. Mas logo em seguida de mandar ser como pombas, Jesus vai mandar ser prudente como a serpente. Aqui está a palavra-chave para toda essa pregação que nós estamos fazendo. Aqui está o segredo que o Senhor quer te dar, para que você entenda o meio de vencer na batalha espiritual. Qual é essa prudência da serpente que Jesus está dizendo para você ter? Como ovelha no meio de lobos, qual é a prudência que uma ovelha vai ter no meio de lobos? Eu quero ler para você uma história, um testemunho de Santo Antão. Santo Antão uma vez estava numa batalha espiritual e Deus mostrou para ele, São Gregório conta essa história de Santo Antão para mostrar como que a soberba é o principal sinal de quem vai perder. Orgulhoso, grande, poderoso, parece que vence, né? Pode até vencer nessa terra. O gigante Golias, eu sou mais forte, eu te humilho, eu te venço. É muitas vezes assim que nós somos tratados por pessoas que não têm a fé, por pessoas que não têm escrúpulo de fazer coisas erradas, de mentir, de enganar, de passar por cima dos outros. Parece que eles serão vitoriosos. São Gregório diz, esse é o caminho da derrota, a soberba, o orgulho. Um sinal dos réprobos, dos que estão no caminho da condenação. Agora um sinal dos eleitos, dos predestinados, é a humildade. São Gregório vai contar. O abade Santo Antão viu um dia o mundo inteiro cheio de armadilhas, cheio de laços armados pelo demônio para que as pessoas pisem e sejam apanhadas nessas armadilhas. Tenta imaginar um lugar que você vai andando, em todo lugar tem uma mina que pode explodir, todo lugar tem uma armadilha que pode te prender, e você não vai ter como escapar. Pois é assim que Deus mostrou a Santo Antão este mundo que nós vivemos. Muitos, milhares, milhões de armadilhas, praticamente impossível de uma pessoa atravessar esse mundo sem cair nessas armadilhas e perder a sua salvação. Santo Antão teve essa visão, o mundo inteiro cheio de armadilhas, de laços armados pelo demônio. E deu um suspiro Santo Antão, meu Deus, quem vai conseguir superar, vencer essa batalha? Quem vai conseguir atravessar esse mundo sem ser levado pelo demônio nessas armadilhas? Num suspiro de angústia. Santo Antão, tamanha foi a força da visão que ele teve, que ele disse, quem poderá jamais escapar de tantos perigos, Senhor? Ouviu então uma voz interior que lhe dizia, Antão, só a humildade pode com segurança, e aquele que anda humilde, com seu olhar baixo, não terá o que temer de ser apanhado por essas armadilhas. Em resumo, o nosso divino Salvador disse que se não nos fizermos crianças, semelhantes às crianças na humildade, nós não conseguiremos ser salvos. E eu vou chegando agora a esse ensinamento de São João Crisóstomo. Como é que você vai ser criança? Como é que você vai ser humilde?
Como é que você vai ser prudente como a serpente para fugir desses laços do passarinheiro? A palavra vai nos ensinar. Ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Olha a explicação, gente. Mas vejamos a prudência que aqui se pede. A prudência da serpente. Qual é a prudência de uma serpente? Você já tentou matar uma cobra? Eu, antes de vir para o mosteiro, nunca tinha matado. Aqui, graças a Deus, não tem cobras grandes, né? São cobras pequenas que já apareceram, que depois eu descobri que não eram venenosas, mas antes eu não sabia, não é? Então, quando você vai matar uma serpente, ela pode deixar o seu corpo exposto, mas ela vai tentar esconder a cabeça dela de todo modo. Pode ser o que fizer com o corpo dela, se cortar a cauda, mas o problema que destrói a vida dela é aquela palavra maravilhosa que está escrita em Gênesis 3,15, falando que a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente tenta fugir, mas ela prioriza, acima de tudo, faça o que quiser comigo, mas a minha cabeça não, ela esconde a cabeça. E São João Crisóstomo vai explicar aqui, olha só, que prudência é essa da serpente? Essa expõe tudo, até mesmo se lhe cortam o corpo, não se defende, contanto que proteja a cabeça. Assim também tu, diz ele, São João Crisóstomo está dizendo, assim também você, com exceção da fé, entregue tudo, dinheiro, corpo, até mesmo a própria vida. A fé é a cabeça e a raiz. Se você salva a fé, se você protege a sua fé, tudo aquilo que você perder, você depois pode recuperar em dobro. Tudo que você perder, você pode recuperar em dobro. Perca tudo, mas não perca a sua fé. Imagina uma mãe que está vendo seu filho entre a vida e a morte, e os médicos dizem que não tem mais esperança. E no desespero de ver o seu filho primogênito morrendo, no desespero de duvidar do amor de Deus, de não acreditar mais em nada, por estar perdendo o seu primogênito. Imagine, Nossa Senhora passou por isso na cruz, mas claro, num grau muito menor. A minha mãe passou por isso, quando eu estava entre a vida e a morte, depois de um afogamento gravíssimo, depois de estar em coma. Na verdade, foram 2 acidentes gravíssimos, não sei em qual dos 2. Anos depois, a minha mãe veio me contar que a oração que ela fez, no auge da sua dor, foi essa: Senhor, aconteça o que acontecer, não deixe que eu perca a minha fé. Aconteça o que acontecer, não permita que eu perca a minha fé. Essa oração pode parecer para alguns uma oração fraca. Não, irmão, nós devemos rezar assim: eu tenho certeza, Deus vai fazer o que eu estou pedindo, Deus vai fazer o que eu quero, eu tenho fé. Não é isso que é fé. Não é forçar algo, não é forçar. Eu acredito que Deus vai fazer o que eu quero, que Deus vai fazer o que eu quero. Não. A verdadeira fé é no meio da dor extrema, você dizer: Senhor, eu não acredito no que eu quero. Senhor, eu acredito que o Senhor é meu amigo, que o Senhor está comigo. Senhor, eu acredito que ainda que o mundo inteiro caia em cima de mim, como Pedro naquela noite escura, como Jacó naquele desespero, e como todos os personagens bíblicos, como Davi e o povo que ficou apavorado diante daquele gigante, todos que passaram pelos momentos de noite escura, quando parece que não tem solução nenhuma, eu acredito em quem eu coloco a minha confiança, como diz São Paulo. Não é que você acredite no que você quer. Eu acredito simplesmente na cura dessa enfermidade. Eu acredito nele. Eu acredito num Deus que me ama. Eu não sei se Ele vai fazer do jeito que eu quero, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer o melhor. E se eu rezar, se eu clamar, se eu pedir a Ele,
Ele vai fazer da melhor forma. Ele vai me trazer livramentos. Ele vai afastar as obras de Satanás. Então o Senhor está te trazendo um segredo aqui. Não é simplesmente acreditar naquilo que você deseja. É acreditar que o Senhor é teu amigo. É acreditar que o Senhor está contigo. Essa oração da minha mãe talvez possa te inspirar. De nos momentos difíceis dizer: aconteça o que acontecer, que eu não perca a minha fé. Então, João Crisóstomo vai continuar explicando aqui o que é você perder tudo, mas não perder o principal, a fé. Porque como eu comecei essa pregação, quem é vitorioso, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Gente, vamos finalizando essa pregação. Eu quero junto com você ministrar essa canção e pedir ao Senhor que venha fortalecer a sua fé no combate espiritual. Como é que eu posso fortalecer essa fé, irmão? Para quando vier a noite escura eu der conta. Como é que eu posso dar conta? Você que já está no meio da noite escura, o Senhor diz: fortalece a sua fé. Não pare de ler a palavra de Deus, de rezar com a palavra de Deus. Não deixe o seu rosário. Não deixe de se ajoelhar e calejar o seu joelho. Não deixe de comungar, não deixe de confessar. Não deixe de entregar ao Senhor a sua causa. E Ele fortalecerá, Ele mesmo fortalecerá a sua fé. Santa Teresinha, ela fez uma oração, o ato de oblação ao amor misericordioso. Ela disse que ela queria consolar Jesus por aqueles que não acreditam na sua misericórdia. Por aqueles que quando passam por uma noite escura se desesperam e já não acreditam mais nele. Ela queria consolar o coração de Jesus e ela dizia: eu vou acreditar, mesmo quando eu me achar a pior pecadora do mundo, eu não vou duvidar do teu amor por mim, Senhor. Mesmo quando eu sentir todos os castigos do mundo, todas as tempestades na minha vida, eu não vou duvidar do teu amor por mim, Senhor. E ela fez essa promessa de confiar extremamente no amor e na misericórdia do Senhor, de ter uma fé absoluta no amor de Deus. E outra palavra que pode te ajudar, Santa Clara vai dizer: quando tudo estiver te fazendo, o inimigo te fazer duvidar do amor de Deus por você, daquela experiência que você teve no início, parece que a mão de Deus está mudada. Não, filho, não, filha, é uma prova. É necessário que pessoas amadureçam a sua alma, a sua vida espiritual, atravessando a prova. Não é que Deus te ama de um modo diferente, não é que Deus te desprezou pelos seus erros, não é que Deus está se vingando de você. Você está passando pela prova, como até o inocente Jesus e a inocente Maria passaram, todos os santos passaram. Deus não está desistindo de você. E Santa Clara diz assim: quando estiver tudo escuro, tudo difícil, lembra do seu ponto de partida. Não perca nunca de vista o seu ponto de partida. Aquele Jesus que um dia você experimentou, que te ama, que te abraça, que é apaixonado de amor por você. Ele não mudou. Parece que agora ele sumiu. Parece que agora tudo está contra mim, até o próprio Deus. Mas Santa Clara diz: nunca perca de vista o seu ponto de partida. Lembra do início. Lembra da sua experiência de amor com o Senhor. Ele não mudou. Essa experiência vai voltar. Essa doçura vai voltar. Depois da prova vem a bonança. Mas não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Senhor, através dessa canção nós te pedimos que quando atravessarmos momentos de escuridão, de dificuldade, de batalhas, o Senhor nos ensine a confiar, nos ensine a se tornar criança, se abandonar no teu colo. E ainda que as tempestades pareçam acima das nossas forças, que humanamente seja impossível eu suportar isso, eu vou te louvar, porque o meu Deus me dará forças, e eu vou guardar a minha fé, e eu vou confiar no teu poder na minha vida. O Senhor não me abandona, ainda que por hora precise passar por essa prova, eu sei que a minha vitória será por meio da fé. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, eu te louvo, Senhor.
Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo na tempestade, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade. pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade. Muitas armas você pode usar na sua batalha espiritual e deve usar, mas todas elas vão fortalecendo a sua fé. Hoje o Senhor te ensina que acima de todas as coisas, de todas as armas na sua batalha, você vai proteger a sua fé, de que Deus te ama, de que Deus não te abandona, ao contrário, Ele está junto com você nessa dor. A sua dor é a dor dele, mas também a vitória dele, que ele já alcançou, é a tua vitória. E eu termino com essa palavra, Romanos 8, 28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como Ele não nos dará todas as coisas com o seu Filho? Quem poderá acusar os escolhidos de Deus, se Deus que os justifica? Se Jesus que intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito, somos entregues todos os dias à morte, por amor ao seu nome. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura poderá nos apartar do amor de Deus que nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois somente tenho a ti, Senhor. Pois somente tenho a ti. Proclama isso, tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Ainda que eu perca tudo, não perderei a ti, Senhor. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti. Pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Se essa palavra impactou a sua vida, saiba que o Senhor vai impactar a vida de tantas pessoas que precisam também, como você, superar e vencer nessa batalha. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, leva para muitas pessoas que precisam dessa palavra de fortalecimento, de conforto, e diz aqui no comentário, eu quero ouvir e eu vou ler nesses comentários o que Deus te falou através dessa palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.